Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para refletir, meditar a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho é de Marcos 6, 1, 6. Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Sua irmã não mora aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus familiares e parentes, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes e impôs-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas e ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, estamos aqui refletindo, meditando esse Evangelho de hoje, e nos chama a atenção que as pessoas ficavam admiradas com os ensinamentos de Jesus. Algumas pessoas primeiro se admiravam com toda a sabedoria, com todo o ensinamento de Jesus. Mas estes mesmos que se admiravam, de repente começaram até a questionar: mas como? Esse homem não é filho do carpinteiro, não é filho de Maria, não mora aqui com a gente, não se criou aqui conosco? Como é que ele pode ter esta sabedoria toda? Então, Jesus vai dizer assim, que um profeta não é sempre bem recebido na sua casa, na sua pátria. Então, pelos seus, infelizmente, o profeta nunca é bem recebido, porque sempre vão ficar colocando pretextos, olhando para aquilo que Jesus, a nossa preocupação, às vezes assim, das pessoas da época de Jesus, olhar para aquilo que Jesus era, uma pessoa tão como parecida com eles, uma pessoa tão igual a eles, mas esqueciam de olhar para aquilo que Jesus poderia fazer por eles. Então isso é muito importante a gente também ter presente. Às vezes nós deixamos de perceber aquilo que a pessoa pode fazer e ficamos olhando para aquilo que ela talvez é ou foi. Nós somos muito também assim. Às vezes nós também classificamos, julgamos, condenamos, resumimos as pessoas, às vezes por um erro, uma falha que a pessoa fez. Uma atitude talvez que não agradou nós, e aí nós classificamos aquela pessoa por isso. Assim eram as pessoas da época de Jesus, classificavam Jesus por aquilo: ele é um filho do carpinteiro. Tá, como que um filho de carpinteiro pode ter instrução, pode ter sabedoria, pode ter inteligência para falar das coisas de Deus, Quem é ele, Isso é coisa para gente importante, para gente que estudou, para gente que se preparou, Então sempre arrumavam uma justificativa, um porquê para criticar Jesus. E às vezes também nós temos muito isso também na nossa vida. Quando nos deparamos com pessoas que nós conhecemos, nós antes de ouvir, de assim acolher aquilo que a pessoa tem para nos oferecer, nós já começamos a julgar, a avaliar por aquilo que nós conhecemos da pessoa. E nós esquecemos que Deus ele pode trabalhar com aquilo que nós jamais imaginamos que Deus pode. Com as pessoas que para nós talvez não sirvam para nada, mas para Deus serve. Deus se serve dessa pessoa para ser um instrumento para chegar talvez no meu coração, no seu coração, na vida de tantas outras pessoas. Então é isso que nós precisamos aprender hoje. E é interessante que o Evangelho nos chama a atenção, que as pessoas tinham dificuldade de reconhecer que Deus é igual a elas, Então esse é o grande desafio, de reconhecer que Jesus, como Deus, é tão parecido com a gente, é tão igual a nós.
Então esse é o grande drama, né? Que às vezes a gente até aceita que nós podemos ser iguais a Deus, mas não conseguimos reconhecer que Deus pode ser igual a nós. Então esse é o grande desafio aqui do Evangelho também, que as pessoas não conseguiam entender e aceitar que Jesus, que era Deus, poderia ser uma pessoa tão parecida com as pessoas da sua época. E isso é um desafio, porque às vezes nós imaginamos um Deus tão diferente de nós, tão fora de nós, que nós não conseguimos perceber e aceitar quando nos deparamos com Deus como Jesus, que é tão igual a nós, tão semelhante a nós, tão parecido conosco. E isso é um desafio para nós também fazermos essa experiência na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.